Bom, então, vamos lá. Antes de tudo, quero fazer alguns disclaimers aqui, né? O primeiro deles é que eu não vou fazer juízo de valor, né? Isso aqui é só uma análise de como o nacionalismo funciona em países já desenvolvidos e como ele funciona em países atrasados. E o que é que eu quero dizer com países atrasados? São países que ainda não conseguiram alcançar um nível alto de industrialização e desenvolvimento, né? A galera da esquerda chama de países de capitalismo tardio, né? E é um termo que faz sentido, porque são países em que o desenvolvimento industrial chegou muito tarde, né? Ou ainda nem chegou direito, né? No caso do Brasil, a gente não tem nem 100 anos que a gente começou a se industrializar de fato. E olha que a gente está diminuindo de uns anos para cá, né? Então a gente aí se enquadra nesse país de capitalismo tardio, de capitalismo atrasado, ou só países atrasados. Ok? Então, vamos lá. A diferença entre o nacionalismo na Europa, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, entre a Europa e o Brasil, por exemplo, e na América Latina. Qual a diferença dele? Quase sempre o nacionalismo europeu inclui também nacionalismo inglês, nacionalismo australiano, enfim, países do norte global. Quase sempre o nacionalismo nesses países vai cair em algo parecido com o fascismo, o nacionalsocialismo e assim vai. Ah, mas por quê? Bom, de início, o nacionalismo nesses países se dá num contexto histórico específico, né? Num processo histórico específico. Então, primeiro ponto, processos políticos são frutos do contexto histórico que eles estão envolvidos, certo? Então, assim como o fascismo na Itália e assim como a Revolução Vermelha na Rússia, eles surgiram por causa de um contexto específico. No caso do fascismo e nacionalsocialismo, são países que já se desenvolveram e estavam passando por uma crise de capitalismo. São países que o capitalismo estava em crise. E eles surgem, essas ideologias nacionalistas surgem para resgatar o que eles tinham, que nesse caso eram os impérios, né? O Império Alemão, no caso da Itália, seria o Império Romano, e assim vai. E esses impérios, eles tinham posição de dominação já estabelecida, né? Nesse caso, quando Mussolini ascende ao poder na Itália, ele acaba invadindo a Etiópia, né? E a Alemanha acaba se expandindo pro restante da Europa. Inclusive, antes dos alemães invadirem a Polônia, eles já tinham também anexado a Áustria, né? Um evento aí chamado de Anschluss. Mas que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o nacionalismo nesses países desenvolvidos, eles querem manter ou voltar a uma posição de dominação que eles tinham num passado distante ou próximo, né? Mas quando a gente para pensar o que é o nacionalismo nos países atrasados, isso aí a gente inclui a América Latina, África, Rússia e China também estão nesse aí. O nacionalismo nesse país se propõe a desenvolver algo que ainda não foi desenvolvido, que nesse caso é a sociedade em geral, né? A gente para pensar num político como Getúlio Vargas, que foi o nacionalista. Ele é frequentemente associado ao socialismo, né? À esquerda e assim vai. Lembrando que sem fazer juízo de valor. Mas e por que ele é associado à esquerda e assim vai? Porque o nacionalismo nos países atrasados ele tem esse viés mais progressista, vamos dizer assim, né? Então, se faz necessário nos países atrasados que o nacionalismo tenha essas características
Ah, e por quê? Por que ele tem essas características? Porque as classes dominantes dos países atrasados não foram capazes de desenvolver a sociedade. E nesse caso, o Estado é quem acaba tomando essa frente quando isso não acontece. Que foi no caso do Brasil, por exemplo, né? Antes de Getúlio Vargas, a gente tinha uma elite dominante que era agrária, não se importava com a industrialização do país, estava presa ainda no século XIX, e quando chega Getúlio Vargas, ele impõe o programa dele, que vai totalmente contra esse projeto estagnado da classe dominante da época. Ele propõe algo progressista no sentido mais alto da palavra, né? Mais central da palavra. Na Rússia é a mesma coisa, né? A Revolução Russa propõe a trazer o desenvolvimento à Rússia, né? Até a época do Império Russo, você tinha um país que era praticamente agrário. Praticamente não, ele era agrário. Ele estava preso na Idade Média, não tinha nem eletricidade no país inteiro, e cerca de 50 anos depois os caras estavam lançando satélite. Na China também não foi diferente. Na China era a mesmíssima coisa, né? Então, você tem a Revolução Chinesa lá em 49, e quando Mao morre, a expectativa dos chineses dobrou. Antes era 35, virou 70, né? Em cerca de 50 anos, por aí vai. Então, o nacionalismo em países atrasados, ele tem esse viés, esse detalhe mais progressista no sentido de progresso mesmo, não progressista no sentido de colorido, essas porcaria aí do Partido Democrata Americano, né? E ele, na maioria das vezes, tende pro socialismo. Vai passando a porra do carro de som aí. Ele tende pro socialismo. Mas isso não quer dizer necessariamente... Ai, tomar no cu que esse carro de som. Isso não quer dizer necessariamente que todo nacionalista em país atrasado, ele é socialista, ele é de esquerda. Porém, os processos históricos que acontecem nos países atrasados acabam empurrando os nacionalistas para o lado do socialismo e da esquerda, né? Isso a gente vê em todos os países que foram colonizados, por exemplo, com exceção atrasados colonizados, né? A Rússia não chegou a ser colonizada, mas era um país atrasado. Mas a gente pega, por exemplo, os países africanos, né? A luta anticolonial era uma luta nacionalista, ainda é uma luta nacionalista, né? Mas você percebe que os partidos, as pessoas que lutaram contra as potências que colonizavam seus países eram socialistas, né? Pendiam para a esquerda. Claro que por uma série de fatores, né? Os líderes socialistas geralmente os partidos socialistas eram mais organizados, né? A gente tem também isso em Cuba, né? Sobretudo, para além de ser uma revolução de cunho socialista, a Revolução Cubana é nacionalista, né? A gente pode ver que Fidel Castro, ele se declara marxista-leninista depois do primeiro embargo. Então o embargo não veio porque foi uma revolução comunista, veio porque eles nacionalizaram as empresas estrangeiras. Então, vamos lá. Para resumir, o nacionalismo em países atrasados, ele se propõe a fazer o que as elites econômicas não foram capazes ou não quiseram fazer, que é o avanço da sociedade, né? Já na Europa, o nacionalismo ele se propõe a manter o que já está, né? Então, na Europa você tem países que já estão numa posição, sempre tiveram uma posição de país dominante, e o nacionalismo nesses lugares se propunha a manter assim, a manter as coisas como estão ou como já estavam há um certo tempo, né? Já nos países atrasados, o nacionalismo se propõe a mudar, né? Então é importante também a gente pensar que o nacionalismo em países mais pobres, ele é revolucionário. Vamos dizer assim, ele é revolucionário, né? Se a gente parar para pensar
nos declaradores da independência da América do Sul, todos eles eram abolicionistas, se eu não estou enganado, né? Pode haver algum que não eram, mas por via de regra todos eram abolicionistas. Isso era algo revolucionário para a época, né? Então Simão Bolívar, San Martín, Artigas e Dom Pedro I, todos eram abertamente abolicionistas, né? E para a época isso era algo muito para frente, né? Até quando você tem a proclamação da primeira Constituição do Brasil, em 24, se ela não foi a primeira, foi uma das primeiras que deixou de criminalizar a relação homossexual entre indivíduos. Isso era uma coisa revolucionária para a época, né? E a questão da independência foi um ato nacionalista. A independência brasileira, a independência dos países sul-americanos em si, né? Então, é basicamente isso. E esse é um dos motivos que quase sempre o nacionalismo em países atrasados vai acabar pendendo para o socialismo, para as ideias de esquerda. Lembre que quando eu falo esquerda, eu não estou falando desse besterol propagado pelo Partido Democrata Americano, de colorido, de dele e dela, e dele, essas paradas, não. Eu tô falando esquerda no sentido original da palavra, né? E quando a gente trata de nacionalismo europeu, ele vai partir para o lado, vai pender para o lado da extrema direita, né? Então a gente tem hoje em dia lideranças como Marine Le Pen. Marine Le Pen, ela é fascista. E eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que isso é ruim ou é bom, é fato. Ela é fascista, né? Você tem partidos como o Vox na Espanha, o Chega em Portugal, que eles são partidos de inspirações franquista e salazarista, que tem também aspirações fascistas. Mas essa diferença não se dá por causa do nacionalismo, mas sim por causa dos processos históricos que compõem a construção desses países, desses continentes, desses diferentes lugares, né? Espero aí que eu tenha sido claro.